Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aislan, sou enfermeiro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mamografia, que é um tema que não é tão discutido. Então a gente vai falar um pouquinho para desvendar um pouquinho dessa questão que muitas vezes nós enfermeiros passamos no dia a dia e temos dificuldade às vezes de conversar com o paciente, às vezes de informar o paciente de uma forma mais tranquila esse quesito. Então hoje a gente vai fazer algo assim mesmo para o enfermeiro no quesito de atenção básica, porque é o que nós vivenciamos hoje, né? Eu sou enfermeiro da atenção básica também, então eu vou trazer um pouquinho, além das referências bibliográficas, né, do Ministério da Saúde, a gente vai estar falando também um pouquinho da nossa vivência, por isso desvendando a importância na jornada contra o câncer de mama, que é algo muito importante para as mulheres. Então, aqui na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né, que ele é um grupo heterogêneo de doenças com comportamentos distintos. Então, a heterogeneidade deste câncer ele pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas. Então, diferentes assinaturas genéticas e, consequentemente, diferenças nas respostas terapêuticas. Então, o aspecto das anormalidades proliferativas nos lóbulos e nos ductos da mama inclui hiperplasia atípica, carcinoma in situ, carcinoma invasivo. Então, dentre esses últimos, o carcinoma ductal infiltrante é o tipo histológico mais comum e compreende entre 80% a 90% do total dos casos. Aqui a gente não vai entrar especificamente em cada tipo de câncer, né, de malignidade, porque o nosso intuito é falar mais sobre a mamografia, mas a gente não tem como não passar falando sobre o câncer de mama. Então é muito interessante, depois com calma, vocês lerem mais aprofundadamente, sabendo a anatomia, a patologia específica de cada um, né? Sinais e sintomas, que é muito importante, porque quando a gente vê os sinais e sintomas que o paciente vai trazer para a gente na hora da nossa consulta, a gente já vai tendo um direcionamento e um raciocínio para a conduta. Então, o sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de nódulo geralmente indolor, ducto e irregular. Então, mas há tumores que são de consistências brancas, globosas e bem definidos. Outros sinais do câncer de mama são edemas cutâneos semelhante à casca de laranja, retração cutânea, dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração de mamilo. Então, a secreção papilar também, especialmente quando é unilateral e espontânea. A secreção associada ao câncer geralmente é transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença de glóbulos vermelhos. Então, podem também surgir linfonodos palpáveis na axila. Por isso que é importante, quando a gente vai falar mais para frente também da questão da consulta da enfermagem, mas é muito importante a gente já ter em mente que quando a gente está falando dos sinais, a gente também fazer o exame físico no paciente. Então é muito importante o enfermeiro, quando ele está já na sua consulta, se a paciente já traz a queixa de algum sinal e sintoma, é muito importante nós avaliarmos essa paciente no momento em que ela já traz as queixas. Então, o câncer de mama é mais incidente em mulheres no mundo, como aproximadamente 2,3 milhões de casos, né, novos estimados para 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com cerca de 684.996 óbitos estimados para este ano. Então, que foi o ano de 2020. No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais incidente em mulheres de todas as regiões, após o câncer de pele
não melanoma. Então, as taxas são mais elevadas nas regiões mais desenvolvidas, que é no sul e sudeste, e a menor observadas nas regiões do norte. Em 2023, estima-se que ocorrerão 73.610 casos novos de doenças. A gente tem alguns estudos que demonstram que tem algumas regiões do país, como a região norte e nordeste, a mamografia ela não é tão utilizada para diagnóstico, por N fatores, mas a gente percebe que muitas das vezes os pacientes não têm acesso à mamografia. Então, por isso que muitas vezes os dados não são dentro de um contexto a sua realidade. Então, o câncer de mama é também a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A incidência e a mortalidade por câncer de mama tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Então, a primeira parte é entender o que é a mamografia, né? Que muitas das vezes a paciente chega para a gente e ela vai perguntar o que é mamografia, para que serve, né? Então, a gente vai começar falando aqui que a mamografia ela é um exame de imagem, né, que utiliza raio-x de baixa dose para detectar alterações suspeitas nos tecidos mamários. Então, geralmente é realizada por um técnico de radiologia ou um técnico em radiologia sob a supervisão de um radiologista. Então, qual é a indicação para a mamografia, né? A mamografia ela é indicada principalmente para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas. Também é utilizada como ferramenta de diagnóstico em mulheres que apresentam sintomas como nódulos palpáveis ou alterações na mama. Muitas das vezes a gente vai pegar pacientes que ela não tem nenhum sintoma, mas como ela se enquadra no período, né, acima de 40 anos, e aí a gente já solicita por ser rotina, né, preconizado pelo Ministério da Saúde, então a gente consegue ver e rastrear, e a maioria a gente vai ver que não tem tanto problema, mas é onde a gente precisa ainda buscar auxiliar a mulher, fazer uma busca mais completa, porque a gente pensa em algo muito simples e muitas das vezes muitas mulheres não têm esse entendimento dessa simplicidade, porque não é algo muito difícil de ser feito, que é um exame bem tranquilo. Então, quem pode fazer a mamografia? O principal grupo alvo são as mulheres a partir dos 40 anos. Em caso de histórico familiar de câncer de mama, o médico pode recomendar a realização do exame em idades mais jovens. Aqui a gente começa a perceber que entra um pouquinho da genética no contexto familiar. Muitas mulheres têm dificuldade de entender isso porque é algo simples para nós, né, enfermeiros, quando estamos na nossa consulta de enfermagem. Perguntar o histórico, se na família tem câncer de mama ou algum outro tipo de câncer. Porque muitas das vezes quando a gente vai fazer a nossa consulta de enfermagem, quando a gente está fazendo a nossa anamnese, a gente consegue já fazer essa busca da paciente. Mas tem paciente que não tem essa informação e isso não vai atrapalhar em nada a nossa conduta. A gente vai seguir normalmente a conduta ali com as queixas que ela for trazer para a gente. Então, as mulheres elas devem discutir com seus profissionais de saúde a frequência e o momento adequado para começar a fazer a mamografia. Então, se eu tenho um histórico familiar, eu posso antecipar isso aí um pouquinho. Se eu não tenho, a partir dos 40, tá? Então, é bem tranquilo quanto a isso. Então, os cuidados de enfermagem e a preparação. Então, a enfermagem ela desempenha um papel crucial na orientação e preparação dos pacientes para o exame. Então, explicar o procedimento, esclarecer dúvida e tranquilizar o paciente são partes importantes do cuidado. Então, a informação sobre a importância da mamografia para a detecção precoce e mulheres e melhores chances de tratamento bem sucedido. Então, o quanto antes a gente orientar essa paciente, solicitar o exame e essa paciente conseguir fazer uma busca e não tiver nada, melhor para a gente, porque
muitas mulheres elas deixam ter sinais e sintomas e aí a gente vai ter uma consequência muito maior. Então, o preparo da mamografia ela é bem simples. Então a gente vai explicar para o paciente para evitar o uso de desodorantes, cremes ou loções nas mamas e axila no dia do exame, pois podem interferir nos resultados. Vestir uma roupa de 2 peças para facilitar o acesso à região torácica durante o exame. A importância da mamografia no nosso país, ela tomou uma magnitude muito grande. Então, foi designado o Dia Nacional da Mamografia, que é nesse mês. Então, a data instituída pela Lei nº 11.695 de 2008 reforça a importância do exame como objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade da mamografia para detectar alterações da mama precoce. Destacar a relevância desse dia como uma iniciativa para conscientizar as mulheres sobre a importância do rastreamento do câncer de mama, promover ações educativas e a prevenção durante esse período. Então, a partir dessa lei, começou a ter uma movimentação muito grande para que as mulheres buscassem aos centros de saúde ao exame. Então, ele ter um acesso mais facilitado. Então, hoje, as prefeituras no Brasil inteiro, elas já conseguem ter um acesso um pouco mais amplo para essas mulheres terem o exame com mais facilidade. Apesar que a gente sabe que nos interiores tem uma dificuldade muito grande ainda, quanto a esse quantitativo de mamógrafos, para poder fazer a mamografia, mas a gente sabe que hoje esse acesso ele é muito maior, dentre as últimas décadas. Então, a importância do enfermeiro na unidade básica de saúde e na atenção e solicitação da mamografia. Então, o enfermeiro ele vai desempenhar um papel crucial na promoção da saúde e na prevenção do câncer de mama dentro da unidade básica de saúde. A sua atuação vai além da assistência direta, envolvendo também a conscientização, orientação e o encaminhamento adequado para os exames, como a mamografia. É importante quando a gente fala da questão do enfermeiro, porque nem sempre a gente vai ficar focado em um determinado assunto. Vocês percebem, quem está na assistência, sabe muito bem disso. Eu não vou só direcionar para a mama, apesar que a gente está falando aqui hoje da mamografia, mas quando eu estiver desenvolvendo a minha conduta, a minha consulta, eu vou ter que perceber a minha paciente como um todo. Eu, por exemplo, lá na atenção básica, quando eu já vou fazer um preventivo, eu já faço avaliação da mama. Então, eu já verifico se tem esses quesitos e, vendo a necessidade, eu já solicito a mamografia também. Então, é muito importante a gente estar utilizando os meios que a gente tem para ter acesso a essa paciente, porque muitas das vezes essa paciente vai na unidade com um intuito e através desse primeiro intuito a gente desenvolve outras ações e acaba que você consegue atingir esse paciente de uma maneira mais ampla. Eu consigo levar ele um acesso a uma saúde melhor, a um exame, para que ele consiga fazer com que aquela consulta ele amplie os seus cuidados. Então, o enfermeiro ele tem um papel fundamental na educação da comunidade sobre a importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente está em palestras e a gente dá uma informação para o paciente, seja lá de uma forma mais simples, porque muitas das vezes a gente vai pegar pacientes que têm uma dificuldade de entendimento, e por isso é importante nós fazermos a educação na comunidade. Então, ela pode realizar também campanhas educativas, palestras e orientações personalizadas para estabelecer dúvidas e desmistificar o procedimento. Então, tem colegas que muitas vezes na sua unidade ele faz o acompanhamento com gestantes, faz acompanhamento com crianças, mas muitas das vezes deixa passar alguns procedimentos ou ações que nós poderíamos fazer com a população e a comunidade.
e você pode utilizar dentro dessas palestras informações, por exemplo, sobre mamografia, porque muitas mulheres ali, elas vão ter acesso, colposcopia, né? Então a gente vê vários exames que, se for necessário para aquela mulher, ela possa ter acesso. Então, ao realizar as consultas de enfermagem, o profissional pode identificar fatores de risco para o câncer de mama, como o histórico familiar, né, e características pessoais da paciente. Então, com base nessa avaliação, o enfermeiro pode recomendar a realização da mamografia e explicar a importância do exame para aquelas em grupo de maior vulnerabilidade. Então, muitas das vezes a gente fala de vulnerabilidade só para um grupo específico, mas muitas das vezes a gente tem vários grupos vulneráveis em várias ações. Então é muito importante o enfermeiro estar atento e visualizando, e principalmente quando ele tem acesso a uma equipe multiprofissional, que todos se agreguem: o médico, o enfermeiro, o odontólogo, o psicólogo, o educador físico, o fisioterapeuta, assistente social, todos esses multiprofissionais vão nos auxiliar, né, a ter uma atenção maior, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, montando grupos, ações e às vezes até individualmente, porque tem locais que têm uma atenção um pouco menor ou às vezes um pouco maior. E é importante a gente ver essas questões de ações para a população de uma forma bem mais ampla. Então, a solicitação do exame, o enfermeiro ele tem a capacidade de solicitar os exames, incluindo a mamografia, após a avaliação e considerando a necessidade individual de cada paciente. Então, esse poder de solicitação agiliza o processo, permitindo que as mulheres tenham acesso mais rápido ao rastreamento do câncer de mama. Isso aqui é muito importante, porque muitos enfermeiros acham que somente o médico pode solicitar o exame. Não, como eu falei para vocês anteriormente, quando eu estou numa consulta de enfermagem, que eu vou ver a necessidade da minha paciente, eu já vou considerando o que eu preciso. Então, se eu vou fazer um preventivo e já aproveito e já faço uma avaliação da mama, eu já vejo a necessidade, eu já solicito a mamografia para a minha paciente. Então, além de solicitar exames que são do perfil da mulher, então da saúde da mulher, eu vou estar utilizando também não só a mamografia, mas entre outros, pode ser laboratoriais, e aí vai depender de como aí na sua região o seu sistema ele trabalha, porque tem alguns lugares que o enfermeiro solicita alguns exames, tem outros que tem que passar pelo médico, mas a mamografia, conforme o Ministério da Saúde já designa, né, o enfermeiro pode solicitar sem problema algum. Então, o acolhimento e o suporte psicológico. O exame de mamografia, ele pode gerar ansiedade e preocupação na paciente. Então, o enfermeiro, por meio de um acolhimento humanizado, pode fornecer suporte emocional, esclarecendo dúvidas e reduzindo o medo associado ao procedimento. Muitas mulheres, quando você fala, vamos fazer uma mamografia, ela já pensa assim, estou com câncer. Né? Então é muito importante o enfermeiro conversar, trazer a realidade para a mulher e informar que não necessariamente ela vai estar com câncer, mas existe a possibilidade. Mas também existe a possibilidade de não ter, só através do exame que nós iremos saber se sim ou se não. Mas o melhor é quando a gente está fazendo esse acolhimento e dando esse suporte psicológico para a paciente é para que ela entenda a importância do exame, mas é que ela não se preocupe com o resultado do exame. Deixe o resultado chegar para depois ser avaliado. Porque senão muitas mulheres acabam desenvolvendo questões psicológicas e muitas vezes a gente vai ter que encaminhar essa paciente para o psicólogo também, que faz parte da nossa conduta quando a gente verifica que o paciente tem a necessidade de ter um acompanhamento por outro profissional. Então, a integração com a equipe multidisciplinar, então o enfermeiro ele atua em colaboração com os outros profissionais de saúde, como médicos, técnicos em radiologia, garantindo uma abordagem integrada na promoção da mamografia. Então, essa colaboração assegura que os resultados dos exames sejam
devidamente interpretados e que qualquer necessidade de acompanhamento seja identificada e tratada de maneira eficaz. Então, é o que eu falei, quando a gente tem uma equipe multiprofissional trabalhando dentro da sua unidade, você consegue ter um atendimento muito mais amplo para o paciente, independente do que ele vai fazer ali naquele local, porque eu vou ter multiprofissionais atendendo essa paciente, então vai ter várias visões daquilo que está acontecendo com aquele paciente no momento. Então, o monitoramento e o acompanhamento. Então, o enfermeiro ele pode acompanhar o processo dos pacientes que realizaram a mamografia, garantindo que os resultados sejam devidamente comunicados e que, se necessário, haja encaminhamento para outras etapas do processo de diagnóstico ou tratamento. Para nós da atenção básica, muitas vezes o paciente vai voltar com o resultado para nós, enfermeiros, principalmente se a gente solicitar, a gente orientar, então ele vai trazer novamente para mim, né, para nós que estamos no atendimento, para que nós vejamos o resultado. E é muito importante a gente dar sequência nesse processo. Então, chegou com alguma alteração, encaminhar para o médico encaminhar para o especialista, para que a gente dê seguimento para esse tratamento dessa paciente o mais rápido possível. Porque muitas das vezes a gente vai pegar nódulos pequenos, que não vai ter tanta alteração, e muitas das vezes a gente deixa o tempo passar e isso acaba atrapalhando o tratamento. Então, quanto mais precoce a gente tiver com o diagnóstico e iniciar um tratamento, é muito melhor. Então, a promoção de estilos de vida saudáveis, né? Então é muito importante a gente incentivar a realização da mamografia. Então, o enfermeiro na unidade básica de saúde, ele pode orientar as pacientes sobre a importância da adoção de estilo de vida saudável. Incentivar práticas como alimentação balanceada, atividade física regular e controle do peso, contribuindo para a prevenção não apenas do câncer de mama, mas de diversas condições de saúde. É importante quando a gente fala de um tema e a gente puder abranger vários outros temas dentro. Então, uma vida mais saudável hoje, a paciente ela não vai só prevenir o câncer de mama, ela vai prevenir N fatores de saúde para ela. Então, é muito importante quando nós estamos falando de vida saudável, promovendo a vida saudável para essa paciente, ela ter uma visão muito mais ampla da vida, né, de saúde. E muitas das vezes nós profissionais estamos no dia a dia na correria, tanto que a gente deixa passar esse tipo de informação para o nosso paciente. Então, o acesso à saúde. Então, o enfermeiro ele vai atuar como facilitador no acesso aos serviços de saúde, incluindo a mamografia. Ao compreender as barreiras que as pacientes enfrentam, como transporte e questões econômicas, o enfermeiro pode ajudar a encontrar soluções e garantir que todas as mulheres tenham a oportunidade de realizar o exame, principalmente pacientes que estão no interior. E tem muitos interiores que não têm o aparelho para fazer a mamografia. Então ele depende de uma ambulância, de um carro, né, de algum conhecido. Então a gente tentar ver algo que a gente consiga ter dentro dali da nossa unidade um fluxograma, junto à Secretaria Municipal ou estadual, depende de como que é feito essas questões, para que o paciente não perca o exame. Então, o enfermeiro é fundamental na implementação e monitoramento de programas de saúde públicas relacionados ao câncer de mama. Ele pode participar ativamente de campanhas de conscientização, Semana da Prevenção e outras iniciativas que visam ampliar o alcance da mamografia na comunidade. Então, é muito importante o enfermeiro dar informação para o paciente a esse acesso, ele entender que esse paciente ele vive uma realidade que muitas das vezes não é a nossa, mas que ele tem uma certa dificuldade para ter acesso. E nós podemos melhorar esse vínculo desse paciente conosco, ajudando ele a ter um acesso melhor à saúde. Então, o enfermeiro, ao entender as barreiras culturais e sociais, pode desempenhar um papel crucial na promoção da adesão ao rastreamento mamográfico
esclarecer mitos, tabus e desconstruir crenças equivocadas sobre o exame são elementos essenciais para garantir a participação ativa das mulheres no processo de prevenção. Algo importante é a gente contar a realidade para a nossa paciente, né? Porque existem muitas histórias que a gente ouve que não tem nada a ver, né? Eu já vi história mesmo que o paciente chegar e falar assim: nossa, eu não vou fazer esse exame porque quando eu for lá fazer, o raio-x que é utilizado lá vai causar câncer em mim. Então, não é bem assim, tá? A gente tem que orientar o paciente para que ele entenda, para que ele consiga visualizar que isso é mentira e que ele tem acesso a um benefício, que é o exame. Então, nós temos esse papel de estar orientando. O acompanhamento pós a mamografia também é muito importante. Então, o enfermeiro ele desempenha um papel contínuo no acompanhamento dos pacientes após a realização da mamografia. Esse acompanhamento inclui fornecer suporte emocional para lidar com a ansiedade relacionada aos resultados, esclarecer dúvidas e garantir que as pacientes compreendam as próximas etapas, caso seja necessário realizar exames adicionais ou iniciar tratamento. Aqui, o enfermeiro ele tem que ter uma conduta e entendimento para dar um resultado, para que ele consiga entender o que ele precisa passar para o paciente naquele momento, para tranquilizar aquele paciente, mesmo que ele for fazer um tratamento um pouco mais invasivo. Então, é um papel nosso orientar e acalmar esse paciente. Facilitar a participação dos pacientes em grupos de apoio específico para mulheres, com histórico de câncer e outra função vital, é outra função vital do enfermeiro. Então, esses grupos oferecem um espaço para compartilhar experiência, obter suporte mútuo e aprender sobre estratégias de enfrentamento, fortalecendo o aspecto psicossocial do cuidado. É muito importante quando a gente vê outras mulheres que já passaram pela situação do câncer de mama, elas darem a informação para aquelas que estão passando e mostrando que elas conseguiram, né, se tratar, se curar, né? Foi um momento difícil na vida delas, mas que elas conseguiram superar isso. Então é muito importante a gente montar os grupos para que as pessoas consigam em algum momento ali passar um pouco dessa experiência. Então, é uma abordagem holística, né, na saúde da mulher. Além da mamografia, o enfermeiro na unidade básica de saúde, ele aborda a saúde da mulher de maneira holística. Inclui a promoção de exames ginecológicos regulares, orientação sobre contracepções, cuidados pré-natais e educação sobre outros aspectos relevantes para a saúde feminina. Como eu falei para vocês, é importante quando a gente está na consulta de enfermagem, a gente promover essa ação bem ampla. Então eu já posso aproveitar quando eu estiver fazendo uma orientação sobre contracepção, cuidados em pré-natal, fazer uma educação mais ampla de outros exames. Então, quando eu vou fazer um preventivo, né, orientar a mulher, fazer a avaliação da mama, então eu consigo trazer essa paciente para que eu consiga mostrar para ela os caminhos de prevenção, que é a melhor parte para nós, profissionais de saúde, é prevenir para que ela não tenha consequências posteriormente. A atuação na prevenção primária, o enfermeiro ele investe na prevenção primária do câncer de mama, incentivando a adoção de hábitos saudáveis desde cedo. A promoção da amamentação, a disseminação de informações sobre o autoexame e a conscientização sobre fatores de risco são estratégias importantes para reduzir a incidência da doença. Então é importante a gente estar na atenção básica, mostrando para o paciente e dando as informações para esse paciente, para que ele consiga compreender tudo aquilo que ele está vivenciando. O monitoramento de indicadores de saúde da mulher. Então, o enfermeiro ele contribui para o monitoramento de indicadores da saúde da mulher na comunidade. Ele analisa os dados relacionados
a realização de mamografia, detecção precoce e desfecho de tratamento, ajuda na avaliação de impacto das intervenções e no planejamento de estratégias futuras. A atuação do enfermeiro na unidade básica de saúde vai muito além da execução de procedimentos clínicos. Ele abrange uma visão ampla da saúde da mulher, promovendo a prevenção, o diagnóstico precoce e o suporte integral aos pacientes, fortalecendo assim a eficácia dos cuidados da saúde na comunidade. Então, se nós conseguimos atender esse paciente fazendo a prevenção e promovendo, esse auxílio à nossa comunidade de uma forma mais ampla, eu vou diminuir esse paciente lá na frente dentro de hospitais, fazendo tratamentos, fazendo procedimentos cirúrgicos, seja qualquer um que seja invasivo nesse paciente. Então, eu consigo tratar ele antes mesmo que ele possa desenvolver algo. Então, eu já faço a prevenção para que isso não ocorra. Então, esse paciente vai entender que ele vai ter uma vida muito mais saudável através da sua prevenção. Aí, pessoal, mandem perguntas aí no comentário, que assim que for chegando as perguntas eu vou estar vou responder para vocês aí tranquilamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aí que a gente vai respondendo. E para a gente finalizar, eu trouxe uma mensagem final, que a prevenção é o escudo da saúde e a educação, a espada que nos capacita a enfrentar as batalhas contra as doenças. Assim como disse Sócrates, a maior realização da mente humana é a saúde. Portanto, busquemos o conhecimento e a conscientização, pois são eles que nos guiarão na prevenção do bem mais valioso, nossa saúde. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.